Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, o meu nome é Luiz Gustavo, galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Rapaziada, hoje não vai ser um react de rap, tá bom? Hoje a gente vai reagir aqui, assistir um vídeo que é do canal Lukezing, tá bom? Que é como é o interior de todos os Omnitrix do Ben 10, beleza? Vamos assistir esse vídeo porque a gente tá numa saga de reacts de rap dos Ben 10, né, mano? Então a gente vai assistir esse vídeo aqui, beleza? Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreva aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, é nóis e vamos lá. Como é o interior de todos os Omnitrix em Ben 10? Ao longo das várias séries de Ben 10, tivemos em mais de uma ocasião o contato com o interior do famoso relógio do Benjamin Kirby Tennyson. De diferentes maneiras, a nossa percepção de como de fato funciona o relógio e sobre os segredos do Omnitrix foi extremamente afetada pelos diferentes jeitos que a estrutura interna mano, do Ben 10 é bom desenha. demais, né, rapaziada? No vídeo de hoje vamos explorar é um desenho muito legal, mano. Inclusive eu tô vendo o clássico, dentro mano. de todos os Omnitrix, do clássico até o Omniverse, incluindo também os filmes da continuidade clássica. Hey galera, fala aí, aqui é o tem uns filmes ainda. Mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui como é dentro do Omnitrix de Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí nas minhas redes sociais, que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E seguinte pessoal, para melhor entendermos o que é mostrado em cada aparição da parte interna do Omnitrix, precisamos melhor estudar a estrutura do relógio. Sabemos que o Omnitrix é um dispositivo alienígena criado pelo Azimuth, da espécie extremamente inteligente dos Galvanianos. Trata-se de uma tecnologia de nível 20, ou seja, extremamente avançada. Pra gente ter uma ideia, esses Galvanianos, o Ben 10 tem um herói deles, tá? Um nível 3 de tecnologia. E podemos também analisar bem mais a fundo isso, pois o salto do nível 1 para o nível 2 é equivalente à diferença entre a invenção da roda, um dispositivo extremamente simples, para os fios de circuitaria. Isso significa que a diferença de nível de tecnologia é possivelmente algo exponencial, ou seja, aumenta cada vez mais rápido. Podemos supor que cada nível de tecnologia é como o expoente de uma base 10, ou seja, nível 2 é 10 mais potente que o nível 1, e o nível 3 é 100 vezes mais potente que o nível 1, e assim por diante. Isso tudo tornaria o Omnitrix 1 bilhão de vezes mais potente que a fissão nuclear, uma tecnologia recente para os padrões da Terra, para vocês terem ideia. Eu digo isso tudo para que fique bem claro que tudo que estamos analisando nesse vídeo é o pouco que podemos extrair a partir do nosso conhecimento humano limitado, porque na prática deve haver muitos detalhes intrínsecos por dentro do Omnitrix que não fazemos ideia do porquê são daquele jeito. Aqui nesse vídeo, cara, esse vídeo tem dado um trabalho do caramba pra esse cara, mano. Colocando esses bonequinhos na tela, mano. DNA no Omnitrix, onde fica a Omni-energia e pra que serve o... Ele tá dando um trabalho absurdo, seguinte, cara. Pessoal, a primeira aparição que vamos analisar é de Ben 10, o segredo do Omnitrix. Nessa aparição, a parte de dentro do Omnitrix é representada como um caminho em forma de tubo cercado de fios e placas metálicas por todos os cantos. É possível que esse tubo central seja justamente por onde o DNA alienígena passa antes de entrar na circulação sanguínea do usuário, ou talvez seja justamente o fluxo da misteriosa Omni-energia que é tanto mencionada na série, mas tão pouco explicada. Fato é que, talvez por se tratar da versão não recalibrada do Omnitrix protótipo, tudo parece, entre aspas, simples em comparação às outras aparições. Lembrando que é só o Azimuth que consegue tirar, né? O design é completamente verde, o Omnitrix da mão do bem. Que o Azimuth realmente priorizou mais a funcionalidade do Omnitrix protótipo do que a aparência propriamente dita. Quanto aos tubos menores que cercam o caminho central do Omnitrix, é possível que se tratem de simples circuitos de cobre ou ouro, ou seja, fios que ligam as partes do Omnitrix uma a outra de modo a transmitir informação. Afinal de contas, o Omnitrix não é apenas uma tecnologia, é também uma tecnologia digital que porta informação, como podemos ver pelo modo salva-vidas ou modo escaneamento. Agora, a segunda aparição que vamos analisar é de Ben 10 Corrida contra o Tempo. Aqui o Omnitrix aparece de diversas maneiras diferentes, indicando a diversidade das transformações alienígenas. A primeira coisa interessante são essas orbes verdes que estão no centro do caminho. Muito possivelmente tratam-se de células ou acumulados de alguém lembra do filme do Ben 10, mano? Do DNA. Muito, citoplasma mano, é muito como antigo, uma gelatina que todo mundo tem em suas células pessoal. E nesse caso, ele estaria sendo utilizada para preservar o material genético das espécies alienígenas. Depois dessa parte é apresentada
apresentado algo muito peculiar, aquilo que parece ser um punhado de neurônios transmitindo carga elétrica entre si. Como podem ver na comparação entre as duas imagens, temos uma representação artística de neurônios ao lado do print da cena, e de fato se parece muito entre si. Isso significa que, caso de fato haja neurônios dentro do Omnitrix, o relógio é indiscutivelmente uma biotecnologia, não só no sentido de portar DNA, e sim de funcionar como um verdadeiro órgão ao portador. Depois dessa parte, vemos as mesmas orbes verdes de antes crescendo cristais, possivelmente sinalizando que o DNA Petrosapiens está ativo. Daí em diante é possivelmente uma troca louca entre várias. Mano, o diamante é muito estranho, cara, no filme, mano. Aquela que é isso? Parece ser a de um Vulpmancer, já que espinhos laranjas crescem em uma das células, provavelmente pelo efeito da amostra. Olha o besta, cara. Em resumo, nessa aparição do Omnitrix é mostrado que as amostras genéticas de cada alienígena afetam a maneira como o relógio se parece por dentro. Isso é interessante porque o DNA por si só não significa muita coisa. Ela é a informação que vai determinar como somos, claro, mas ela por si só não produz proteínas se não tiver estruturas pequenas das células chamadas organelas, como os ribossomos. Por isso mesmo é possível dar uma credibilidade para a ideia de que o Omnitrix é praticamente um órgão com células, e os biólogos e médicos chamam de organização tecidual, que é basicamente célula e uma estrutura organizada. Uma nota aqui é que possivelmente especular que essas características também se apliquem ao Omnitrix da continuidade Prime, porém em outras partes do interior do relógio. Afinal, o filme de Ben 10 Corrida contra o Tempo é uma timeline alternativa do universo Prime, e o filme foi possivelmente feito para ser canônico. Indo agora ao interior do Omnitrix de Ben 10 Destruição Alienígena, podemos ver que ele é basicamente um meio termo. É muito Ben 10, cara. De Corrida contra o Tempo, chegando a apresentar as células filme desenho, filme live action, porém repleto de placas metálicas e circuitarias, semelhante à aparência mais robótica da versão de Ben 10 do Segredo do Omnitrix. A maior diferença em relação a isso é que dessa vez o metal e a circuitaria é quase completamente cinza. Isso é claro meio que a interferência da mana da Gwen, que ocorre durante o filme. Afinal de contas, sabemos muito bem que a mana é o ponto fraco do Omnitrix de Ben 10. Algo relevante de se notar é que as placas agora se parecem como cartuchos de certo modo. Como o que entendemos como material genético já está no centro do tubo, é possível que esses cartuchos sejam pequenos dispositivos para armazenamento de memória digital. Agora seguindo para o próximo Omnitrix em Ben 10 Força Alienígena no episódio Max Desligo, é possível ver o que parece ser uma versão mais simples do tubo de fluxo que foi apresentado nas versões anteriores do Omnitrix. É um longo caminho circular preto com as orbes verdes. O Ben 10 Força Alienígena é muito top, cara. Considerando que nas artes promocionais do clássico era muito comum ver essas orbes verdes evidenciadas em destaques no processo de transformação. Isso significa que possivelmente esse fluxo de fato é o transporte da Omni-energia, e as orbes que geram espinhos conforme visto em Destruição Alienígena e Corrida contra o Tempo, que são os verdadeiros armazéns de DNA, por assim dizer. E é claro que sabemos que dois filmes que eu assisti ainda foi esses dois aí, ó. Ele falou agora, eu não assisti ainda. E sim o planeta Primus, que envia o material genético via sem fio. Mas naturalmente o Omnitrix precisa ter um local para ao menos receber a informação genética que vem de Primus na iminência do processo de transformação. Talvez pela lore de Primus ter surgido justamente em Força Alienígena, esse seja o real motivo por não vermos nenhuma célula com material genético no Omnitrix durante essa aparição, mas isso não anula nada do que a gente falou antes. Agora em Ben 10 Supremacia Alienígena no episódio Sacrifício Supremo, temos a aparição mais relevante do interior do Omnitrix, ou melhor, do Super Omnitrix. O episódio se passa em grande parte dentro do relógio, em toda a trama consiste na ideia de que o Bug começou a dar vida ao Supremo, e agora cabe ao Ben arranjar um jeito de apaziguar as coisas antes que os Supremos decidam fazer pior dele. Um dos pontos essenciais desse episódio é dar base à ideia de que os Supremos eram realmente uma função experimental, que talvez tenha sido implementada de maneira não ideal, mas o vídeo é sobre o interior do relógio e é disso que vamos falar. Nesse episódio podemos ver que as transformações, similarmente a como acontece no reboot, podem viver dentro do Omnitrix, caso ganhe vida por um bug de é muito foda, reais. Inclusive, todo o ambiente volta a ter a aparência de metal verde que tinha durante a versão de Ben 10 O Segredo do Omnitrix. O interior do relógio agora é similar a uma grande cidade, a um céu verde que mais lembra um fluxo de um rio, como se fosse por onde passa a Omni-energia. Isso é bem intrigante, né? Uma coisa peculiar é que tem literalmente um buraco da morte, similar a de um vulcão, em uma porção do interior do Super Omnitrix. Como sabemos, a função evolutiva coloca as amostras do relógio
no pior cenário possível. E talvez esse poço da morte no qual o Ben se joga ao final do episódio tenha relação com isso. Afinal, que melhor maneira de armazenar uma simulação de cenário praticamente de guerra, se não um grande vulcão, ou quase isso, né? Agora por fim aqui, pessoal, temos a aparição do interior do Omnitrix definitivo de Ben 10 do Omniverse. Aqui o relógio é mostrado de maneira muito mais pragmática, ou seja, ao invés de uma vista fantasiosa de como é o interior do Omnitrix, com fluxo de energia e praticamente um mundo inteiro miniatura dentro do relógio, aqui o Omnitrix é feito basicamente para funcionar com um design simples, futurista e aberto. Mas e então, pessoal, qual é o seu interior de Omnitrix favorito? Você acredita que o fluxo principal que existe na maioria das aparições da parte de dentro do relógio precisa assistir os dois filmes que eu não ou assisti é ainda do Ben material 10 genético ainda mesmo? E você concorda que o buraco de fogo dentro do Super Omnitrix pode ter relação com as simulações do pior cenário possível? Deixa um comentário aí embaixo que eu quero saber as opiniões de vocês. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, bem legal, cara. Também comente aqui, é muita informação pra sua cabeça, mano. Tem que entender muito bem, tem que prestar muita atenção, mano, que ele tá falando. É muita informação. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Bom, rapaziada, então tá aí pra vocês como é o interior de todos os Omnitrix e Ben 10 do canal Luxing. E como eu disse pra vocês, tem que prestar muita atenção, porque é muita informação, muito conteúdo mesmo, tá bom? Um vídeo bem legal, bem informativo, gostei. Parabéns pelo vídeo, né, mano? É um vídeo de 4 meses atrás que saiu. Pô, bem legal mesmo, curti. Comenta aqui também o que vocês acharam, beleza? E qualquer coisa, eu vejo aqui, né, mais vídeos que ele pode postar aqui, né, mano? Tem bastante conteúdo aqui, né, sobre Ben 10 no canal dele, que eu posso estar trazendo e a gente reagir, né, mostrar mais um pouco desse conteúdo sobre o Ben 10, né, que é um desenho bem legal, mano, eu gosto bastante. E é isso, mano, espero que todos vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixa o like, se inscrevam aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um grande abraço aqui do Luiz, até o próximo vídeo e eu fui, tchau!